Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel, a associação que representa as operadoras de telecomunicações. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Capital é investimento. E o investimento é essencial, quer hoje, quer no futuro para Portugal. Sem capital, nós não conseguimos criar riqueza e não conseguimos redistribuir e combater as desigualdades. Hoje, a grande questão em Portugal e na Europa é exatamente sabermos como é que conseguimos atrair capital e garantir a sustentabilidade do investimento. Ainda muito recentemente saiu um relatório, o relatório do Mário Draghi, cujo tema essencial é esse, a atração do capital e a sustentabilidade do investimento na Europa. Teremos a oportunidade de falar desse relatório no que diz respeito às telecomunicações e também do investimento, mas olhando para a atualidade, neste momento o que estamos a fazer, ou na semana em que estamos a fazer esta entrevista, o país está a viver uma situação muito complicada relacionada com os incêndios. E isto tem implicações também nas empresas de telecomunicações que deram conta de algumas interrupções de serviços, mas também de uma ação o mais rápido possível para tentar ultrapassar essas dificuldades. O que lhe pergunto é, em termos gerais, como é que tem sido o comportamento das telecomunicações neste domínio e que impacto é que estão a ter estes incêndios? Antes de mais, permita-me uma palavra de agradecimento às forças dos bombeiros, aos corpos de bombeiros, às corporações, a todas as forças públicas que estão a combater este fenómeno em Portugal, muitas vezes pondo em risco as suas próprias vidas, e uma palavra também de solidariedade para com todas as vítimas, para com todos os portugueses que, se calhar, mesmo neste momento, continuam a atravessar um momento muito difícil. Ainda a semana passada, o regulador, o presidente da Anacom, dizia que em Portugal as infraestruturas críticas são boas e os operadores estão preparados. A verdade é que nós temos, em muitos sítios do país, na esmagadora maioria de todos os concelhos do país, 3 redes. Eu sei que muita gente criticava, eventualmente, esta resiliência, esta dimensão de nós termos alguma redundância das redes. A verdade é que esta redundância das redes nos dá também segurança e resiliência, nomeadamente em momentos como estes. E foi isso que aconteceu. Penso que é isto que continua a acontecer, mas há questões que é importante podermos resolver. Há questões que já estão identificadas há algum tempo e que ainda não tiveram resolução. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Quando num determinado território acontece uma catástrofe, como está neste momento a acontecer, era muito importante que, quando se está a reagir, por exemplo, os operadores de comunicações fossem considerados como prioritários para receberem energia elétrica para poderem, como é óbvio, voltar a operar em condições normais. Para que isso aconteça, é preciso que haja diálogo entre os reguladores setoriais, a ERSE, a Anacom, e isso ainda foi algo que já foi identificado como sendo muito importante e ainda não acontece. Como é óbvio, o país tem de permanentemente melhorar nesta mesma dimensão. Mas há uma coisa que me parece evidente. Portugal tem, do ponto de vista das redes instaladas, nomeadamente se compararmos com países parceiros europeus, uma enorme capacidade, muitas vezes redundância, mas resiliência também nas suas redes. Nós temos 95% das habitações em Portugal cobertas com redes de alta velocidade. Nós temos 98% da população portuguesa coberta com redes de 5G. Temos praticamente a totalidade da população portuguesa coberta com redes móveis. E isto, dito assim, pode não ter um contexto, mas se eu olhar para a média europeia, Portugal está muito acima da média europeia, está permanentemente na liderança relativamente à capacidade e à cobertura das suas redes. Das redes de comunicações com os incêndios? Peço desculpa. Houve danos nas redes de comunicações? Podem sempre acontecer casos pontuais de danos. Como temos em Portugal muitas vezes 3 redes ou mais num determinado território, há sempre esta capacidade das redes de serem resilientes, terem esta capacidade de poderem continuar a fornecer serviço e depois, como é óbvio, sempre um trabalho muito importante de rapidamente repor estes mesmos serviços e por isso mesmo seria tão importante que os operadores de comunicações fossem considerados como prioritários, por exemplo, no revestimento de redes elétricas. Mas isso tem que ficar consagrado na lei ou basta um diálogo entre reguladores? É acima de tudo preciso que os reguladores
reguladores se entendam para poder consagrar, do ponto de vista do nosso edifício legislativo, não tem de ser obrigatoriamente uma lei, mas consagrar esta prioridade, porque, como é óbvio, isto é essencial para podermos continuar a servir as populações. Em particular no caso do Ciresp, que voltou a ser posto à prova, os problemas com o sistema já voltaram para trás. Sabemos que a certa altura foi necessário para garantir as comunicações ativas, que com as forças que estavam no terreno, que foi necessário ativar a redundância por satélite. Os problemas que existiram no passado estão resolvidos? O Ciresp é um operador de comunicações em si mesmo. É um operador público de comunicações, mas é um operador em si mesmo. Não cabe à Preitel, não me cabe a mim estar a pronunciar-me sobre um operador de comunicações como o Ciresp. Qualquer das formas, este é um problema, esta questão dos incêndios é um problema para o qual as empresas de telecomunicações têm planos específicos e estão preparadas para estas situações em concreto, certo? Exatamente, e para, sempre que há alguma falha, poderem repor. Mas, mais uma vez, Portugal, que tem esta capacidade de redes instaladas, deixem-me dar-vos mais um número. Nos últimos 7 anos, os operadores de comunicações investiram em Portugal mais de 10 mil milhões de euros. Isto quer dizer algo de muito relevante, porque isto significa rede instalada, significa infraestrutura instalada. E, portanto, desse ponto de vista, quando há qualquer catástrofe, qualquer ameaça, as redes em Portugal também conseguem responder, porque tiveram todo este investimento a ser feito ao longo dos últimos anos e é um investimento que continua a ser feito aos dias de hoje. Iremos falar desse investimento certamente com mais detalhe, mas gostávamos agora de abordar a questão do novo operador. Como é que qualifica o atual momento o setor com a entrada do novo operador? A agitação, enfim, obrigou a fazer alterações ou não? Eu acho que a resposta essencial é ver no médio e no longo prazo como é que o mercado vai evoluir. A discussão que neste momento está a acontecer sobre o setor das comunicações na Europa e também em Portugal é exatamente a discussão de consolidarmos o investimento e não de o fragmentarmos. O relatório de Draghi é muito claro sobre isso. Convém que nós tenhamos a noção que em Portugal nós já temos um número de operadores que per capita é muito superior ao resto da Europa. Em Portugal nós temos 2 a 3 milhões de portugueses por operador. Se eu olhasse para a Alemanha são 28 milhões por habitante. Se eu olhasse para a França ou para o Reino Unido são 17 milhões por habitante. Itália 15 milhões. E, portanto, numa altura em que se fala muito desta necessidade de consolidar o investimento, em Portugal parece que estamos a trilhar o caminho inverso. Primeiro, mais 2 coisas que me parecem muito relevantes. As empresas de comunicações eletrónicas precisam de escala para poderem dar resposta a ciclos de investimento que são ciclos de investimento relativamente curtos. Esta indústria é uma indústria de capital intensivo. Os operadores estão permanentemente a investir. O relatório do Sr. Draghi é muito claro numa parte. Ele diz que a diminuição da rentabilidade no setor das comunicações, das telecomunicações, que é essencial para nós garantirmos a infraestrutura, pode pôr em causa esse mesmo investimento na infraestrutura. E por isso mesmo, eu acho que o que é muito importante é nós olharmos para o médio e o longo prazo. O país pode encontrar um novo equilíbrio no médio prazo e desse equilíbrio significar menos investimento nas infraestruturas. Ora, nós hoje sabemos que a Europa e Portugal, para conseguir garantir crescimento económico, vai ter de apostar muito no digital, na transição digital. Tudo isso ocorre em cima de uma infraestrutura que são infraestruturas de comunicações. Mas então vamos só tentar perceber melhor essa ideia. Ou seja, e já aqui citou várias vezes o relatório Draghi, no fundo o que nos está a dizer é que é preciso passar, como o relatório diz, de uma abordagem nacional para uma regulação à escala europeia e, com isso, abrir a movimentos de consolidação? Em termos europeus, ou não? O relatório não diz só isso. O relatório aponta aponta algumas medidas. Fala muito, por exemplo, da necessidade de nós ganharmos competitividade, mas, acima de tudo, de garantirmos sustentabilidade no investimento. Uma das coisas que o relatório diz é exatamente isto. Se os operadores
perderem rentabilidade, têm menos capacidade de investir nas redes. E a Europa está a ficar para trás na dimensão do digital. O crescimento económico de Portugal vai passar muito pelo digital, pela capacidade de darmos um salto do ponto de vista económico, do ponto de vista das nossas vidas, para essa transição digital. Não fazemos sem redes de comunicações. E por isso mesmo preocupa-me o facto de poder existir um novo equilíbrio no mercado que não proteja o investimento, porque isso vai significar que Portugal pode ficar para trás, ou seja, deixar de estar na liderança na cobertura das redes, no médio prazo e no longo prazo, poder no médio e no longo prazo deixar de estar nessa liderança, e eu acho que isso e significava que Portugal ficava para trás. É tudo Mas o as que nós não empresas precisamos. vão ter menos capacidade de investir só pelo facto de existirem mais operadores, é isso? Se existir mais fragmentação nos mercados, quanto mais fragmentação... O relatório do Sr. Draghi é muito claro relativamente a essa matéria. Vão ser obrigadas a baixar os preços para concorrer com a Digi? A entrada de um novo operador pode sempre ter efeitos, quer no curto, quer no médio e no longo prazo. Eu não posso nem devo falar sobre a política comercial de cada um dos operadores. Não é a minha função. Mas certamente que um novo operador terá impacto nos conteúdos, nas ofertas. O que me parece essencial é olhar para o médio e para o longo prazo. Que efeito é que isso vai ter sobre um setor que é crucial para o desenvolvimento económico do país. Portugal não pode ficar para trás no digital. As nossas redes, que hoje são redes que estão ao nível do melhor que existe do ponto de vista europeu, se os operadores não conseguirem manter se não houver uma defesa da sustentabilidade do investimento... Isso ainda não percebi que não conseguem porquê. Não conseguem porquê? Neste momento, há hoje muitas dificuldades em captar investimento, quer nacionais, quer internacionais. Sim. Sabemos, por exemplo, da utilização que grande parte das grandes empresas digitais do mundo têm das redes. Em Portugal, 7 empresas ocupam mais de 50% da nossa disponibilidade das redes, não pagando para isso. Há hoje muitos desafios aqui em cima da mesa, mas certamente que se tivermos um mercado mais fragmentado, no curto prazo pode haver muitos efeitos no mercado, no médio prazo, o que o relatório do Sr. Draghi diz de uma forma muito clara é que isso vai pôr em causa o investimento que a Europa, e que neste caso Portugal, precisa de continuar a fazer. E eu tenho uma preocupação que fragmentação nos mercados possa trazer, no médio e no longo prazo, uma diminuição, ou pelo menos uma menor capacidade de gerar este investimento que o país vai continuar a precisar para a frente. Essa é a percepção dos operadores também. Não é só a opinião do Sr. Draghi. O Sr. Draghi diz isto de uma forma muito clara. Sei, estou-lhe a perguntar se partilha da mesma... Os operadores têm-no dito. Hoje, quando nós olhamos a nível europeu, quando nós olhamos hoje para muitos especialistas que olham para estes mercados, eles estão a dizer exatamente isto. Um dos riscos de nós ficarmos para trás passa exatamente por isto. Eu penso que o relatório do Sr. Draghi é, desse ponto de vista, interessante porque nos obriga a refletir. Eu acho que é um alerta máximo. Sim. O relatório do Sr. Draghi é o alerta máximo para a necessidade de nós garantirmos sustentabilidade no mercado de comunicações eletrónicas, no mercado das telecomunicações. E esse alerta máximo deve nos levar a refletir. E, portanto, quando nós hoje falamos sobre qualquer matéria que tenha a ver com o setor das telecomunicações, temos de perceber este enorme desafio que temos pela frente, que é garantir este investimento. Acabou por não me responder se efetivamente faz sentido avançar para uma regulação à escala europeia, como ele propõe, e com isso também intensificar os movimentos de consolidação a nível europeu. Certamente que há matérias onde faz sentido. Deixe-me dar-lhe um exemplo. O Sr. Draghi, por exemplo, diz que faz sentido que as licenças de espectro dupliquem no seu prazo. Uma licença de espectro que entrega a um operador tenha os seus prazos duplicados. Exatamente para garantir que as necessidades de investimento continuam onde devem estar, ou seja, na infraestrutura, e não a remunerar o erário público, os cofres do Estado. É uma matéria que me parece francamente interessante. Há muitas matérias onde, de facto, faz sentido, pode fazer sentido, nós termos aqui alguma capacidade de termos regras mais parecidas ao longo de toda a União Europeia. Mas com isso não está a defender a existência de movimentos de consolidação em termos europeus? Esses movimentos estão a acontecer.
repare uma coisa, não me cabe a mim falar em concreto de nenhuma operação, mas essa consolidação está a acontecer e, muito provavelmente, essa consolidação vai ser necessária para garantirmos a sustentabilidade do investimento. O ponto é garantirmos... A compra da Novo Pladigi acaba também por ser um movimento de consolidação. Eu não, mais uma vez, eu não posso falar sobre nenhum movimento em concreto. Sei que, em Portugal, quando eu olho para o rácio de operadores per capita, é assim que tenho de olhar, ele continua a ser muito baixo. Portanto, quer dizer que o mercado continua a ser um mercado muito fragmentado, com mais dificuldades, como é óbvio, de sustentar investimentos. Mas vão ficar à mesma 4 operadores com a compra da Novo. Eu não posso mesmo falar sobre nenhuma operação que esteja neste momento a ocorrer, mas percebo que isto, como é óbvio, quando existe uma consolidação efetiva, o que está a acontecer em Portugal não é isso. Até parece que é um bocadinho um contraciclo face ao que está a acontecer a nível europeu. Mas a Digi vai ser convidada para integrar a Apritel? A Apritel é uma associação aberta, a Digi conhece os requisitos para aderir à Apritel, não funciona por convite nesse sentido. Qualquer entidade, qualquer empresa que cumprindo aqueles requisitos queira aderir, tem de sinalizá-lo junto da Apritel. Outra questão, para além do preço que se põe com a entrada deste novo operador, tem a ver com a questão da fidelização. A Digi já garantiu que não terá ofertas de fidelização de 24 meses, como as restantes operadoras têm. Isso pode obrigar a uma revisão do período de fidelização? A legislação portuguesa é uma legislação que está em linha com o que acontece na Europa. Houve um debate muito interessante há muito pouco tempo sobre esta matéria, quando foi transposto o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, e o legislador português decidiu. É importante que haja estabilidade também nas decisões políticas, nas decisões que são tomadas do ponto de vista... O regulador já vai falar em 6 meses também, não é? O regulador tinha a sua opinião. O Parlamento, o Governo apresentou uma proposta e houve uma decisão que foi uma decisão amplamente participada pelo legislador. É muito importante. Esta decisão é uma decisão muito recente. É importante dar estabilidade, conseguimos garantir estabilidade aos investimentos e já agora também estabilidade legislativa. Eu sempre fui muito contrário a estarmos permanentemente, todos os anos, a mudar as leis, mais uma vez, num setor em que nós precisamos tanto de estabilidade no investimento. E, portanto, desse ponto de vista, o modelo que nós temos é um modelo que permitiu o quê? Permitiu um investimento em Portugal que é um investimento ímpar. Nos últimos 7 anos, 10 mil milhões de euros de investimento em infraestrutura é um investimento ímpar. Permitiu-nos que conseguíssemos ter redes do melhor que há a nível europeu, coberturas do melhor que há a nível europeu, a capacidade de entregar inovação, de entregar tecnologia. Um consumidor português hoje tem acesso a um conjunto de serviços que noutros países não têm, ou que, se tivesse, tinha de pagar por eles. Nós temos a capacidade de, na nossa televisão, ter uma semana de televisão, posso puxar para trás. Tenho a capacidade no meu telemóvel ter uma aplicação que é mais uma televisão, é como se fosse mais uma box, e, portanto, todos estes serviços foram entregues ao consumidor e foram-no a preços que, quando nós olhamos para o quadro europeu, se eu comparar os serviços que são oferecidos em Portugal com os serviços que são oferecidos a nível da Europa, ao nível mais baixo do que existe na União Europeia, do que existe na Europa. E, portanto, isso não é a opinião do regulador, mas enfim, já falaremos sobre isso. Já falaremos mesmo sobre isso. O que eu estou a dizer é que este modelo permitiu-nos ao país, sim, que o país tivesse redes do mais elevado que há, tivesse um investimento que é um investimento que fica no país nas infraestruturas, oferecendo serviços de enorme qualidade aos consumidores a preços que são preços dos mais baixos ao nível da União Europeia. Portanto, mas aqui é uma questão também concorrencial. Portanto, se há uma empresa que decide tomar uma opção diferente, as outras terão que eventualmente também tomar alguma atitude, eventualmente. Mas é assim que os mercados concorrenciais funcionam. E em Portugal é exatamente assim que o mercado funciona. Sempre que um operador tem uma oferta nova, encontra uma forma nova, baixa preços, muitas vezes os outros vão atrás. Mas concorrência é exatamente isso. É a capacidade de, sempre alguém tem uma oferta diferenciada, os outros muitas vezes cobrirem essa oferta para garantirem os seus serviços. O problema é que não temos realmente essa oferta diferenciada, ou seja, todas as operadoras têm ofertas muito idênticas, não é? Assim, num mercado que é um mercado concorrencial, sempre que um operador baixa preços, os outros tendencialmente também o fazem. Isso é sinal de que existe concorrência. O que nós temos no mercado em Portugal
nomeadamente se compararmos com outros mercados, são serviços em que temos serviços de altíssima qualidade. Nós temos um conjunto de disponibilizações enquanto consumidores que outros consumidores lá fora não têm, ou para usufruírem destes serviços têm de pagar um preço muito Por isso muito os elevado. outros não servem de exemplo, não é? Mas lá fora, isto quer dizer que em Portugal o setor das comunicações é um setor muito avançado. Não há muitos setores em que Portugal seja líder ao nível europeu. Líder do ponto de vista das coberturas, líder do ponto de vista das velocidades. Deixe-me dar-lhe o exemplo do 5G, que é absolutamente essencial para o nosso futuro coletivo. Em Portugal, 98% da população tem cobertura de 5G. Os dados a nível europeu estão perto dos 80% mais. Portugal, as cidades portuguesas têm ganho imensos prémios relativamente à velocidade, à qualidade, à experiência de utilização no 5G. Isto a mim, enquanto português, deixa-me orgulhoso saber que há um setor, e que é um setor privado, não é um setor que tenha financiamento público, que há um setor que tem esta capacidade de ombrear com o melhor que existe ao nível da Europa. Agora, se me pergunta, a minha preocupação neste momento é conseguir garantir que este investimento, que é um investimento muito forte feito em Portugal, que fica em Portugal, é sustentável no médio e no longo prazo. E eu acho que grande parte da discussão hoje devia ser em torno disto. Esta discussão está a acontecer ao nível da União Europeia. Esta discussão é muito clara no relatório do Sr. Draghi. Hoje, grande parte dos comissários europeus, na sua carta de intenções, têm lá uma referência ao relatório do Sr. Draghi, e é uma discussão que é importante que aconteça também em Portugal. Porque, mais uma vez, nós podemos ter vários ajustes no mercado. É importante que tenhamos a capacidade de antecipar e de garantir que Portugal não fica para trás numa altura em que esta infraestrutura é fundamental para darmos um salto económico, para garantirmos que continuamos a ter crescimento efetivo e riqueza em Portugal. Mas para acompanhar os Estados Unidos e a China, como o próprio relatório do DRAI fala, é preciso investimento público? Eu estou a dizer Como que alguns países... eu estou a dizer que em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países, o investimento público é residual. Nós já falámos, por exemplo, que Portugal tem uma cobertura que é uma cobertura ímpar do ponto de vista das suas infraestruturas, quer fixas, quer móveis. Mas existem zonas sobre as quais não há uma lógica comercial de intervir nessas zonas. O próprio Estado já disse que, querendo cobrir essas zonas, deve haver investimento público para cobrir essas zonas. Não estou contra essa ideia. Não estou contra essa ideia. Só estou a dizer é que quando nós muitas vezes comparamos, temos de comparar o que é comparável. E comparar o que é comparável é dizer que em Portugal esta cobertura é uma cobertura que foi feita pelo esforço dos operadores privados, quando noutros países houve investimento público para se atingirem, muitas vezes até níveis inferiores de cobertura aos que existem em Portugal. Mas o setor tem pedido ao Governo esse investimento público? Ainda agora a Espanha anunciou que vai avançar com investimento. Espanha está a fazer. O setor não está a pedir isto ao Governo. O que o setor está a dizer é vamos olhar para o investimento que está a acontecer em Portugal. Claro que há pontos específicos, como eu falei das zonas brancas, mas vamos olhar para o que está a acontecer em Portugal, vamos olhar para o que está a acontecer na Europa, no mundo e em Portugal. E vamos garantir que a sustentabilidade deste investimento, a atração de capital para este setor, que é fundamental porque é suporte de todo o crescimento económico potencial que o país tem, vamos garantir que não vamos afetar a sustentabilidade deste investimento. E mais uma vez, esta é a discussão que hoje está a acontecer em todo o mundo, está a acontecer de uma forma muito direta na Europa, e era importante que acontecesse também em Portugal. Ainda a propósito do mercado e dos movimentos de consolidação que há pouco falávamos, a questão da venda da Altice pode vir a mexer no puzzle também e tem tido impactos no mercado ou não? Eu não posso falar sobre nenhuma operação em concreto. Tenho certeza que a Rosário percebe isso. Está bem. Mas, de qualquer das formas, também inclui esta situação e a entrada de novos operadores e a venda deste como nessa lógica de movimentos que estão a existir no mercado e que estão também, podem também ter um sentido de consolidação, digamos assim. Se eu olhar a nível europeu, é o que está a acontecer. Havia mercados que tinham até mais operadores e onde está a consolidar. Olhem para o que está a acontecer aqui ao pé em Espanha, olhem para o que está a acontecer noutros países.
de facto, o que está a acontecer, e o relatório Draghi também diz isso, é que a consolidação é inevitável para garantir o futuro das comunicações. Isso Nessa lógica que já nos explicou. parece muito evidente para todos. E, portanto, é importante que Portugal não esteja em contraciclo, mas, mais uma vez, não lhe posso falar, como compreendem, de nenhuma operação em concreto. Relativamente à questão dos preços, que já abordou há pouco e que sabemos que efetivamente há aqui uma divergência entre a Anacom e as operadoras sobre se efetivamente temos os preços mais baixos e os preços mais altos a nível europeu, e há estudos para todos os gostos, não é? E acaba de nos dizer que efetivamente a média em Portugal está abaixo de outros operadores europeus. Como é que justifica isso? Eu vejo muitas vezes, não são estudos por acaso foram feitos pela Apritel, foram feitos pela DECO, já ouvi dizer que a Anacom quer fazer um estudo. O que a Anacom faz é ver a evolução, o índice de preços ao longo do tempo. É importante nós tenhamos a noção que, quando eu olho para o índice de preços ao longo do tempo, tenho que perceber que o mercado se foi transformando. Por exemplo, a partir do momento em que as comunicações são vendidas em pacote, isso significa que os preços são diferentes. A Anacom fala muitas vezes do ano 2009. Eu fui ver. Em 2009, uma oferta de telemóvel com 400 minutos de voz, 0,5 gigas, custava cerca de 60 euros por mês. Hoje, uma oferta de 3.500 minutos, 100 gigas, custa 20 euros. Já agora, tecnologia 5G, na altura tecnologia 3G. Estamos a falar de um preço de um produto que custava 60 euros e hoje custa 20. Se eu olhar para a receita do setor, nos últimos 10, 12 anos, o que aconteceu é que houve uma diminuição da receita do setor de 20%. Ao mesmo tempo, o número de serviços que os consumidores subscreveram aumentou cerca de 30%. O que quer dizer uma coisa simples. O preço médio por cada um dos serviços está a cair. Já agora, neste período, o tráfego aumentou 100%. E, portanto, nós estamos a consumir muito mais, pagando menos. É importante termos sempre a noção, mais uma vez, quando eu olho hoje para os relatórios europeus, para os estudos europeus, para o relatório Draghi, o Sr. Draghi fala exatamente sobre esta dimensão, que é a diminuição das receitas do setor, a diminuição da rentabilidade do setor, tem um impacto, pode vir a ter um impacto no investimento. E, portanto, desse ponto de vista, é muito importante nós garantirmos que os preços são, desse ponto de vista, preços justos. Por isso mesmo, há muito que nós temos vindo a defender que exista aqui, de facto, uma discussão sobre preços que tenha uma base sólida, factual. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos comparar os produtos que são consumidos em Portugal, os pacotes que são consumidos em Portugal, com os que são consumidos noutros sítios. Houve 2 estudos que foram feitos nesse sentido. Um estudo foi feito pela Deloitte, encomendado pela Apritel, e outro estudo feito pela DECO. Concluem os dois a mesma coisa. Nas comunicações que normalmente os portugueses consomem, estes pacotes, em Portugal, esta é a nossa realidade, são mais baratos em Portugal do que na maioria dos países ao nível europeu. Ouvimos dizer que vai haver um estudo também promovido neste sentido. Eu tenho a certeza que esse estudo vai concluir que os portugueses usufruem ofertas com maior qualidade e com melhores preços do que a esmagadora maioria dos outros países da União Europeia. Sendo que a qualidade é a operadora que define, não é o utilizador que decide se quer ter mais ou menos qualidade muitas vezes, e portanto fica sujeito também ao preço, fica sujeito ao pacote que é oferecido. Vem tudo no pacote, a qualidade e o resto. Mas vem porque os consumidores, os operadores não sabem mais, o regulador não sabe mais sobre os consumidores do que os próprios consumidores. E os consumidores continuam a subscrever cada vez mais serviços em pacote. Isso teve uma consequência em Portugal. As receitas do setor, neste período, diminuíram 20%. Certo. E os serviços aumentaram muito. E, portanto, as pessoas estão, de facto, a receber ofertas onde têm muito mais consumo de internet, onde têm muito mais consumo de comunicações, com preços que são mais baixos. E, portanto, desse ponto de vista, eu não posso ser indiferente ao facto de o tráfego em Portugal ter aumentado mais de 100%. Portanto, é muito expressivo. Isso significa, primeiro, que temos infraestruturas que conseguem suportar tudo isso. Passámos todos em conjunto um teste forte durante a pandemia e a resiliência, a capacidade das infraestruturas esteve lá e demonstrou que estava lá. E quando nós olhamos hoje para as ofertas, percebemos isto. Se eu tenho um setor que tem menos receita
oferece mais serviços, isso só quer dizer uma coisa: o preço por serviço está de facto a cair, as pessoas estão a receber mais por menos. Ainda assim, houve um aumento significativo por parte das operadoras e em janeiro, não é? Dos custos Dos custos, não, do preço ao consumidor. e dos custos. Do preço ao consumidor. Mais uma vez, eu não posso, Mas- não devo mesmo falar sobre a política comercial Certo. de cada um dos. Mas é assim, olhando para o quadro que acaba de nos traçar, então é previsível que haja necessidade por parte das operadoras de fazer novos aumentos, ainda que a inflação esteja a baixar. Eu não posso mesmo falar, não devo mesmo falar sobre a política comercial de cada um dos operadores. Isso é uma matéria de cada um dos operadores. Posso lhe dizer uma coisa: nos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos, com uma inflação muito elevada, os custos dos operadores subiram e subiram com significado. Se eu olhar para uma série histórica um bocadinho mais longa, sei uma coisa: os custos das comunicações subiram sempre abaixo da inflação. Houve sempre uma subida abaixo da inflação. Portanto, as comunicações ajudaram a controlar a inflação no país. Isto foi o que aconteceu historicamente. Nos últimos anos tivemos, de facto, uma dificuldade, uma diferença na inflação face ao que estávamos acostumados, mas mesmo se eu somar esses 2 anos numa série um pouco mais longa, posso sempre dizer que a inflação do setor é abaixo da inflação nacional, o que quer dizer que o setor ajuda a controlar a inflação do ponto de vista nacional. Sobre política comercial de cada um dos operadores, essa é uma matéria de cada um dos operadores. Mas do ponto de vista, enfim, do ponto de vista do mercado nacional, faria sentido, porque estamos a dizer que há mais custos, não é? Que na verdade não compensaram os custos, mas por outro lado também os aumentos não foram suficientes para esses custos, certo? Portanto, nessa lógica, com a descida da inflação, o que é suposto acontecer? Vai ser necessário as empresas continuarem a compensar esses custos ou não? Isso é uma avaliação que cada uma das empresas fará. O mercado é um mercado concorrencial. Não me cabe a mim estar a falar sobre a política, que é a política comercial de cada uma delas. É esse aumento dos custos, tanto do investimento em redes, que justifica a queda que tem vindo a ser registada da receita média por utilizador, uma das métricas mais importantes do setor, ou os custos dos conteúdos televisivos continuam ainda a ter um peso? Quando nós falamos aqui de investimento de 10 mil milhões de euros no setor das comunicações, estamos acima de tudo a falar de investimento de infraestrutura. Estamos aqui a falar de investimento, tal como estes dados nem são dados meus do setor, são dados da Anacom, do regulador de comunicações. Estamos a falar de infraestrutura que está a ser colocada. Certamente que o investimento no 5G foi um investimento relevante. E tem uma consequência. Eu só posso dizer que Portugal tem uma cobertura, não sou eu que digo, a Comissão Europeia, quando refere que Portugal tem uma cobertura de 98% da população em 5G, isso significou que foi preciso colocar antenas, que foi preciso colocar infraestrutura, que foi preciso reforçar toda a infraestrutura para que isto seja disponibilizado às pessoas. E, portanto, quando falamos destes valores, são os valores, os dados da Anacom sobre o setor das comunicações. Portanto, aqueles custos extra que tiveram com os conteúdos desportivos já foi Quando eu falo desta matéria, quando eu estou a falar desta matéria, quando eu falo deste valor, é valor de facto na infraestrutura que temos em Portugal. A nível global, a tendência tem sido de aumento nas subscrições de serviços de streaming, como Netflix ou Disney Plus, e consecutivamente de queda de assinaturas de TV. Portugal acaba por continuar a fugir a esta tendência. Acredita que vai continuar a ser a exceção à regra? Eu acho que é muito importante. Eu dizia-vos isso há pouco. Eu acho que os operadores os consumidores é que sabem efetivamente o que é que querem. Há uma matéria que me preocupa. Isso preocupa-me, mais uma vez, quando olho para a necessidade de garantirmos que continuamos a ter uma infraestrutura que permite isso. Eu sei que hoje, nas redes portuguesas, é assim também no resto da Europa, grande parte da rede é ocupada por algumas das empresas que me falou, que são serviços de streaming, grandes empresas da área digital, que ocupam uma grande largura da banda das redes. Isso implica que os operadores tenham de reforçar as suas redes. Nós há pouco falávamos que o tráfego aumentou cerca de mais de 100%. Também tem a ver com esse fenómeno. Preocupa-me que essas empresas estejam a ser capitalizadas na bolsa, estejam a ver os seus rendimentos a subir, estejam a ver as receitas desses setores a subirem de uma forma exponencial e não contribuam também para este esforço que tem de ser
tem de ser feito em Portugal. Há outra coisa que me preocupa também bastante, que também tem a ver com conteúdos, porque não quero fugir à sua pergunta. Portugal continua, infelizmente, a perder muito dinheiro em serviços que são serviços piratas, serviços que retiram conteúdos que são conteúdos protegidos, que são conteúdos que pagam direitos de autor, podem ser conteúdos de cultura, de jornalismo, de futebol. Portugal continua a perder muito dinheiro, não tendo a capacidade de controlar, de combater também o fenómeno da pirataria. E isso também, mais uma vez, é algo que impende sobre o setor. Um dado que não é um dado meu, é um dado do governo, que tem 3 anos ou 4 anos, se eu o utilizar ao nível da inflação, percebo que Portugal está a perder cerca de 250 a 260 milhões de euros todos os anos com este fenómeno da pirataria, uma parte até em receita fiscal. E, portanto, isto significa que postos de trabalho são destruídos, indústrias criativas são destruídas, a área da comunicação social é muito impactada e, portanto, desse ponto de vista, até o nosso sistema democrático é afetado, existindo menos pluralismo. Preocupam-me estes fenómenos porque, mais uma vez, isto impacta sobre esta necessidade grande de investir que o setor continua a ter e que depois muitas vezes não é protegido também desta forma. Mas voltando só aqui um bocadinho à tendência, portanto, do aumento das subscrições de streaming e queda de assinaturas de TV paga lá fora, aqui em Portugal a entrada da Digi com ofertas competitivas só para a internet pode inverter esta tendência? Eu não, mais uma vez, eu não quero falar sobre ofertas em concreto de nenhum dos operadores. Ainda por cima, quando nós não os conhecemos, não sabemos o que é que vão ser. Mais uma vez, a entrada de um novo operador, isso para mim é muito relevante, terá, como é normal, efeitos no curto prazo, mas também tem efeitos no médio e no longo prazo. Eu confesso que estou um pouco mais preocupado com estes efeitos no médio e no longo prazo, porque nós podemos encontrar aqui um novo equilíbrio e desse novo equilíbrio entre vários operadores isso significar menos investimento na nossa infraestrutura. E infelizmente ou felizmente, nós vamos continuar a necessitar desse mesmo investimento. Estamos hoje a falar do 5G, não é? É preciso continuar a fazer aqui o deployment das redes de 5G, mas se calhar daqui a pouco tempo estaremos a falar de novas tecnologias ou de 6G. Demonstra mais uma vez que esta indústria é uma indústria de capital intensivo e, portanto, nós não podemos olhar só para o curto prazo, temos de olhar para o médio e para o longo prazo. A propósito do 5G, tem sido a maior parte do investimento dos últimos tempos, tem sido a implementação do 5G. A tecnologia continua a ser gratuita para os consumidores finais. Como e quando é que o setor vai monitorizar o 5G? É uma decisão que vai depender de cada um dos operadores, mas a verdade é essa mesmo. Portanto, hoje o 5G não é coberto, não é cobrado desse ponto de vista, e nós hoje já vemos ótimos exemplos, ótimos use cases de utilização de 5G em áreas que são áreas muito, muito diferentes. Recentemente houve uma conferência com vários exemplos muito interessantes na área da saúde, na área da indústria, na área da mobilidade, das smart cities, na área da proteção civil, que falávamos há pouco. E, portanto, neste momento, o que me parece muito importante é perceber como é que nós conseguimos retirar todo o potencial desta tecnologia. Será nesse sentido também conseguirmos massificar a utilização do 5G, mas em setores que são setores muito verticais, em exemplos que são exemplos muito verticais. Certamente que os operadores têm uma importância aqui, já estão a disponibilizar, mas há muitos outros stakeholders, há muitos outros setores que também vão ter de dar um pouco esse salto, vão ter também de contribuir, vão ter de estar comprometidos com essa missão. Agora, de facto, em Portugal, eu digo isto com orgulho, nós temos uma cobertura, não só uma cobertura, mas uma qualidade, uma capacidade que está ao nível do melhor que existe na Europa. Isso foi possível porque temos operadores que estão comprometidos com o país e a fazer esse investimento. E, portanto, o pagamento ao consumidor pelo consumidor final, isso é uma matéria que ficará para depois ou não? Está a ser estudada, está a ser analisada? É uma matéria que pertence a cada um dos operadores. Vai sendo adiada, não é? Eles podem ter políticas, cada um tem a sua política comercial e, portanto, eu numa matéria como essa, não lhe posso dizer quando é que um operador decide ou não decide mudar. Há 3 bandas de frequências essenciais ao desenvolvimento do 5G, os 700 MHz e os 3,6 GHz foram disponibilizados no leilão de 21. Há agora a intenção do regulador de disponibilizar os 26 GHz. Faz sentido fazê-lo, dar acesso a esta capacidade ou não? Sim, acho que acima de tudo faz sentido que um regulador que tem ainda por cima esta competência tenha esta capacidade de diálogo com o setor, que ouça de facto e efetivamente o setor numa matéria como está a acontecer. Deixe-me dizer-lhe o seguinte.
Hoje, como já perceberam, eu acho que o grande tema é o tema da sustentabilidade. Não ouvi ainda a atual Anacom a falar sobre o tema da sustentabilidade. Certamente que o fará, mas não ouvi até o momento falar sobre isto. E isto é, sem sombra de dúvida, o tema mais importante hoje a nível europeu e também a nível português. Portanto, eu espero que a Anacom não fique em contraciclo com o que está a acontecer ao nível europeu sobre esta mesma discussão. E isso implica também uma coisa, que é termos a capacidade de ouvir, dialogar com o setor. Eu estava a fazer um exemplo que era há pouco. O relatório Draghi fala sobre a necessidade de se estender o prazo das licenças de espectro para proteger o investimento. A Anacom lançou, muito recentemente, uma consulta no mercado que parece indiciar e ir no sentido contrário ao do relatório Draghi. Outro exemplo, a Anacom fala muito do aumento de preços, mas quando olho para as taxas da Anacom, as taxas da Anacom subiram cerca de 60% nos últimos anos e, portanto, às vezes pode haver aqui algum contraciclo. O que é que eu acho que é importante? Que haja que um regulador tenha uma visão dos mercados que não seja de curto prazo, que seja de médio e de longo prazo, mas acima de tudo que seja aberto ao diálogo. Mas tem acontecido esse diálogo ou não? Ainda não tem acontecido com a necessidade que todos nós hoje precisamos disso. Devia ser mais frequente, é isso? Devia ser mais frequente, devia ser numa tentativa séria e imparcial de conciliar interesses, sentar pessoas à volta da mesa, fazer um workshop sobre um conjunto de temas. E é isso que se espera de um regulador, é isso que o setor certamente espera do regulador. Então a mudança não trouxe grandes evoluções ou evoluções positivas? Não lhe disse isso. Não lhe disse isso. Isto é o que nós esperamos permanentemente de um regulador. E nós, à Pritel, estamos permanentemente a trabalhar nesse mesmo sentido. Temos permanentemente essa disponibilidade. Mas em relação então a esta questão do interesse na faixa dos 25 GHz, acha que há interesse ou não? Foi muito recentemente colocada uma consulta ao mercado, há mesmo muito pouco tempo. A Pritel vai certamente pronunciar-se no âmbito dessa consulta, mas neste momento ainda estamos a fazer a nossa auscultação interna. Falou, lá está, da necessidade da sustentabilidade e até por causa dos investimentos intensivos que o setor precisa. Mas para isso, portanto, não devia haver mais partilha de investimento de rede, como o próprio regulador também tem pedido? Mas porque é que não há uma partilha de investimento das redes maior? Mas há imensa partilha de investimento, há imensa partilha de redes em Portugal. Há exemplos concretos onde essa partilha aconteceu. Estou a pensar num exemplo que é um exemplo muito relevante, no Gerês, onde é muito difícil sequer colocar redes. Os operadores juntaram-se todos para proteger, até do ponto de vista da segurança das pessoas que frequentam aquele espaço. É um exemplo muito concreto. Se olhar, por exemplo, para as redes de comboios, é um exemplo muito concreto. Mas os próprios operadores, entre eles, têm vários exemplos de partilha de redes. Investimentos que são investimentos... Não, investimentos que fazem com outro operador. Dou-lhe mais um exemplo que percebe claramente. As torres hoje não são torres dos operadores, são torres que são de entidades externas onde há partilha, onde todos os operadores podem aceder, pagando, como é óbvio, o seu um custo. E, portanto, desse ponto de vista, Portugal compara bem até do ponto de vista da partilha de redes, com um esforço que é um esforço feito com o investimento dos operadores. Portanto, os operadores fazem o seu investimento privado, fazem muitas vezes partilhado. O melhor exemplo, provavelmente, que temos hoje é o exemplo das torres. As torres, na sua grande maioria hoje, pertencem a outras entidades e são partilhadas entre todos os operadores. Por exemplo, a Digi queixou-se que as propostas, portanto, para o roaming nacional, que é a partilha, né, das redes promovida pelo anterior presidente da Anacom, que as propostas, portanto, não eram elevadas, portanto, não compensavam. Eu desse assunto só sei o que tenho visto na comunicação social. E o que eu tenho visto na comunicação social tem implícito que há um conjunto de contactos, que são contactos que eu chamaria um processo normal de entrada de um operador no mercado. Todos os operadores que entram no mercado têm de fazer, de facto, o seu percurso. É um mercado que está a funcionar. As dificuldades que eu vi relatadas eram com empresas que não eram do setor. Que não eram do setor das comunicações. Mais uma vez, há coisas que é importante, muitas vezes nós temos esta capacidade de também dizer de uma forma clara. Portugal hoje tem, muitas vezes, redundância de redes, resiliência nas redes. Temos na quase totalidade do país, mais do que um operador, os 3 operadores na quase totalidade do país, exatamente porque os operadores investiram.
com as regras que nós tínhamos, que não tinham regras de roaming nacional. Os operadores investiram por si. Quando temos uma dificuldade, quando temos, como infelizmente estamos a ter, percebemos que este investimento faz sentido, é um investimento que dá ao país uma capacidade de ser mais seguro e ser mais resiliente. Recentemente também foi conhecido um estudo de uma consultora sobre a exclusão da Huawei das redes 5G, portanto, que apontava para custos de mais de 1.000 milhões a Portugal. Qual é o impacto que esta decisão tem tido para as operadoras? E consideram que o Estado deveria pagar estes custos? Assim, hoje já perceberam que há um tema, de facto, que é o tema da sustentabilidade. E, portanto, qualquer matéria que signifique sobre-honorar o setor é uma má notícia para os portugueses. Significa menos. Sobre-honorar o setor significaria desviar investimento que nós precisamos continuar a fazer para continuar a ter mais cobertura, para continuar a ter mais capacidade, desviá-lo para outra área, significa uma má notícia para os portugueses. Eu tenho a certeza, espero que haja colaboração e cooperação entre todos, o governo, os reguladores, os operadores, para conseguirmos garantir uma abordagem que seja uma abordagem equilibrada. E o que é seja que é isso? Assim, se o Estado tomar decisões que impliquem um esforço adicional de investimento, deve participar nos custos de uma matéria que é decorrente da sua própria decisão. Portanto, quando eu falo em equilíbrio e razoabilidade, é exatamente isto. Se o Estado toma uma medida que implica uma sobrecarga financeira para um operador, é normal que o Estado participe também nesse esforço. E há, nesse sentido, vislumbra-se essa possibilidade ou não? Espero que exista sempre equilíbrio, que exista razoabilidade nestas matérias e estou convicto que existirá mesmo essa razoabilidade. Relativamente, ainda há pouco falava da questão das taxas e de como efetivamente a cobrança é pesada sobre as operadoras. O resultado líquido recorde da Anacom o ano passado caiu mal às operadoras. Há muitos se queixam das taxas que são forçadas a pagar à entidade. Com este governo, a situação poderá alterar-se ou não? Espero que sim. Eu já ouvi o atual Ministro falar muito sobre o tema da sustentabilidade. Ele já demonstrou várias preocupações sobre o tema da sustentabilidade. Nós falamos hoje, por exemplo, do relatório Draghi, mas ainda antes do verão tinha sido um outro relatório, o relatório do Sr. Letta, que também tocava neste ponto e percebemos do Governo que há sensibilidade para este tema mesmo da sustentabilidade do investimento. Convém que nós tenhamos a noção que, se eu olhar para o total das taxas que os operadores pagam, certamente as taxas de atividade da Anacom, mas também um conjunto de outras entidades, a ICA, que é o Instituto do Cinema e do Audiovisual, a Entidade da Comunicação Social. A verdade é que houve, nos últimos 10 anos, um aumento de 70% das taxas. Isto é uma sobre-oneração deste setor. Um aumento de 70% das taxas é algo de muito efetivo. No caso da Anacom, o aumento das taxas de atividade tem sido, como vos disse há pouco, cerca de 60%. É algo que é demasiado face até à necessidade dessa mesma regulação. E por isso mesmo, tudo isto pesa sobre a sustentabilidade do setor. O que ouvimos do Governo foi sensibilidade relativamente a esta matéria da sustentabilidade do setor. Poderá haver já alguma novidade no próximo Orçamento do Estado? Isso não sei, não é uma matéria, não é uma matéria, o Orçamento de Estado não é uma matéria que nós estejamos a acompanhar. Espero sinceramente que exista sempre esta lógica de se perceber que não se pode continuar permanentemente a sobre-honorar um setor que é tão importante para o desenvolvimento do país. Este setor quando nós hoje falamos dos nómadas digitais, quando nós hoje falamos de indústria de ponta que quer vir para Portugal, essa indústria, estes investidores não virão para Portugal se Portugal não tiver redes ao nível do melhor que existem noutros países. E, portanto, Portugal compara muito bem desse ponto de vista, está na liderança. Eu digo isto com orgulho. É importante que todos os stakeholders, políticos, reguladores, os nossos stakeholders da sociedade civil, percebam esta mesma questão e ajudem, desse ponto de vista, a garantir que este investimento continue a ser feito. Qualquer das formas, do seu ponto de vista, o atual governo tem criado um ambiente favorável ao investimento ou ainda não conseguiu fazer isso nestes meses que tem de governação? O governo tem muito pouco tempo de atuação. Gostei de ouvir de referir o tema da sustentabilidade deste investimento. Espero que haja um conjunto de consequências no futuro. Mas lamenta que não haja um secretário de Estado para o setor?
Mais importante aqui, às vezes mais importante do ponto de vista formal, é a capacidade de nós percebermos que o governo no seu todo, mas certamente o Ministério das Infraestruturas, que tem esta tutela em particular, percebe o que é que são os desafios do setor, compreende o que hoje está a ser discutido no setor. E nós já vimos o governo demonstrar preocupação com esta matéria. Há um caso concreto relativamente aos valores cobrados, tem a ver com as previsões judiciais. Há alguma. Isso tem sido pago ou como é que está esse processo? Não, há alguma intenção de baixar as percentagens das provisões? Eu não posso falar sobre uma matéria que não me diz respeito, sobre uma matéria legislativa sobre a qual não nos diz respeito. Nós já temos dito muitas vezes que não faz sentido. Mas poderia ter havido algum contacto no governo com esse sentido, não? O que nós dizemos é sempre o que nós temos dito de uma forma muito clara é isto. Não faz sentido que alguém que não concorda com uma decisão de um regulador, mesmo que seja a decisão de fixar uma determinada taxa de atividade, tenha de pagar uma provisão tenha de pagar nessa taxa de atividade um conjunto de valores que tem a ver com as provisões de intentar uma ação. Isto é uma denegação até do acesso à justiça. Isto é algo que não faz sentido e nós já temos dito isto a várias tutelas. Eu vou só aqui voltar atrás, perguntar-lhe como é que está a questão de relativamente à cobertura das zonas brancas. Portanto, que isso havia aí uma evolução que estava dependente também de algumas decisões. Neste momento o setor aguarda que sabemos que o Governo fez essa negociação a nível de vista pública, quer a nível interno, quer acima de tudo a nível da União Europeia. Aguardamos agora também o resultado dessas mesmas negociações com a Comissão Europeia. Sabemos que está aqui na qualidade de responsável da Apritel, mas secretário-geral, mas ainda assim, não esquecendo o seu passado político, gostávamos também de ter a sua apreciação sobre o atual panorama político e o que espera do próximo Orçamento do Estado e da sua eventual ou não aprovação. Eu sei que estão a acontecer neste momento negociações em torno do Orçamento de Estado. Essas notícias são públicas e, portanto, não acho que neste momento eu criar qualquer ruído em torno disso seja útil. Mas qual é a apreciação que faz da forma como têm corrido estes meses de governação? O governo é um governo ainda recente. Eu sou, por natureza, a favor da estabilidade. Acho que os governos têm de ter tempo para demonstrar também o que fazem. Quero lhe dizer que registrei com agrado que o Governo tivesse falado sobre a sustentabilidade do setor das comunicações eletrónicas. O tema é um tema de facto muito relevante. Não é um tema relevante só para o setor, é um tema relevante para a totalidade do país. Se no médio e no longo prazo houver uma alteração que signifique que há menos capacidade de investirmos nesta mesma infraestrutura, a consequência disso não é para o setor, é para a totalidade do país. As redes que nos ligam ao futuro são as redes digitais. As autoestradas que nos podem permitir crescimento económico, desenvolvimento económico, já não são as autoestradas de botão, são as autoestradas digitais. Portugal tem um ótimo exemplo disto no quadro europeu. Devia olhar e proteger, garantir que no médio e no longo prazo continua a ser um exemplo de sucesso. E, portanto, a partir do momento em que eu tenho um governo que, de alguma forma, sinaliza isto, registro isso com agrado. Mas era importante a aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano? Neste momento estão a acontecer negociações, é o normal. Nós estamos a falar de um orçamento que ninguém conhece, nós não conhecemos o texto do orçamento. É normal que existam negociações entre os partidos. Qualquer coisa que eu diga neste momento vai acrescentar ruído, não parece que seja útil. A não aprovação teria impacto no setor? Neste momento não parece que seja útil sequer. Estamos a falar de uma negociação que está a começar agora, de um texto que nós não conhecemos. Não estamos a falar de negociação, estamos são factos concretos. A aprovação ou não aprovação, que impacto é que tem no setor, não é? Qualquer um de nós prefere que o país tenha um orçamento do que esteja a ser governado em duodécimos. Quando nós falamos da estabilidade do investimento, quando falamos em criar condições para dar estabilidade ao investimento, certamente que isso ajuda a essa mesma estabilidade. Quanto ao resto, quanto ao conteúdo, mais não lhe posso dizer, porque se estão a existir negociações entre os partidos, acho que o tempo, neste momento, é o tempo dos partidos. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é bombeiros. São heróis no dia de hoje. Os meus pensamentos e as minhas orações estão muitas vezes com eles. Escola pública. É um grande bem que o país tem
tem de continuar a investir, mas tem de perceber que a escola também tem de dar um salto digital. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. É uma instituição que há mais de 500 anos substitui o Estado Social. É importante que seja bem gerida. A misericórdia que a Santa Casa faz é nas obras, não é na gestão. Mário Centeno. É um exemplo que nos deve levar a refletir sobre a isenção nos reguladores. Candidato à Presidência da República. Ainda é cedo, as pessoas têm de demonstrar a sua vontade. Espero, acima de tudo, que seja alguém que tenha uma visão global do que é que Portugal deve ser no mundo. Maria Luísa Albuquerque. Desejo-lhe muito boa sorte. Pessoalmente gosto muito dela. Está numa pasta muito importante para a Europa e para Portugal. Desejo-lhe muito boa sorte. Ministério Público. É uma estrutura fundamental no Estado português. É importante que tenha capacidade de desempenhar o seu papel e seja, como todos os magistérios, também escrutinado no exercício do seu poder. Tempos livres. Correr, estar com amigos, estar com a família. Tempos bons. Música. Muita. Sonho. Que Portugal e a Europa consigam estar à altura daquilo que podem ser. Que não fiquem para trás. Que a geração dos meus filhos e dos meus netos em Portugal e na Europa possa ter o total potencial que Portugal e a Europa têm. Saudade. Do futuro. Portugal. Sempre. Hoje, agora e sempre é o meu país. Pedro Mota Soares, muito obrigada por ter estado aqui com este Conversa Capital. Pode rever o Conversa Capital com o secretário-geral da Apritel no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.